caso, quando o título educacional é utilizado como uma espécie de vantagem econômica. O desenvolvimento do diploma universitário e dos certificados educacionais levam à formação de uma camada de privilegiados nos escritórios e repartições. Por trás de todas as discussões sobre os sistemas educacionais, ocorre uma luta dos especialistas contra o tipo mais antigo de homem culto. Essa luta é determinada pela expansão irresistível da burocracia e pela crescente importância dos peritos e do conhecimento especializado. Essa luta está presente em todas as questões culturais íntimas. A burocracia, quando se estabelece permanentemente, está entre as estruturas mais difíceis de se destruir. Como instrumento de socialização das relações de poder, a burocracia foi e é um instrumento de primeira ordem para quem controla o aparato burocrático. Weber discute em Economia e Sociedade que um nível mais elevado de abstração ideal figuram os tipos de dominação que, na realidade, justificam toda a questão de todos os processos de relação de poder que se tem na sociedade. Ao fazer essa questão, aponta também 3 tipos de dominação, ou seja, a dominação racional, a dominação tradicional e a dominação carismática. A dominação racional ocorre em virtude de um estatuto, constitui-se no tipo mais puro de dominação burocrática. Parte do princípio que qualquer direito pode criar-se e modificar-se por meio de um estatuto sancionado e corretamente de acordo com a sua forma. Quem ordena é considerado como superior na hierarquia, cujo direito de mando está legitimado por uma regra instituída, um marco de competência concreta, cuja delimitação e especialização se fundam na utilidade objetiva e nas exigências profissionais existentes nas atividades do funcionário. A dominação racional é um exemplo da estrutura moderna do Estado, do município e da empresa privada. No Estado, são os corpos jurídicos e policiais que executam essas funções. Nas empresas privadas, é a própria divisão do trabalho. A dominação tradicional desenvolve-se em virtude da aceitação de poderes senhorais existentes através da história. É o tipo mais puro de dominação. A dominação ocorre através de uma relação legitimada pela tradição e pela fidelidade. Suas bases estão nas seguintes características: na estrutura patriarcal da administração, em que os servidores estão em completa dependência do senhor, sejam eles escravos, servos ou mesmo eunucos. Não existe garantia contra a arbitrariedade. Na estrutura de classe, os servidores não são propriedades do senhor. A dominação carismática, por sua vez, ocorre em virtude de uma devoção afetiva para a pessoa do senhor e seus dotes sobrenaturais. O heroísmo, poder intelectual, oratório, guerreiro, etc., são exemplos que se apresentam. Seu tipo mais puro é o domínio do profeta, do guerreiro. A dominação baseia-se no carisma do líder. Ela é uma relação social, extraordinária e pessoal. Esses tipos de dominação constituem-se exemplos de conceitos que poderíamos chamar de atômicos. São exemplos que permitem compreender e reconstruir os regimes políticos concretos. Esses tipos de dominação não são puros, ao contrário, combinados entre si. A reconstrução do tipo ideal representa não o fim da investigação científica, mas sim um meio. A utilização precisa dos conceitos permite medir o afastamento da realidade e a sua combinação possibilita a compreensão de como a realidade é complexa. O último tipo ideal, apontado pelo Weber, é denominado como racionalizantes das condutas de um tipo ideal. O conjunto das proposições das teorias econômicas não passam de uma reconstrução ideal típica. O sujeito se comporta como se fossem sujeitos econômicos puros.
A teoria econômica concebe o comportamento econômico rigoroso conforme sua essência e é definido de maneira presente. As ciências da cultura são compreensivas e causais. O instrumento principal para isso é o tipo ideal, nas suas diversas variedades, cujo traço comum é a tendência para a racionalização, ou mesmo a percepção lógica implícita ou explícita de um tipo de conduta ou de um fenômeno singular histórico. O tipo ideal é sempre o meio e não o fim. O objetivo das ciências da cultura é compreender os sentidos objetivos, a significação que os homens atribuem à sua própria existência.